É... Nossa, tá rodando aqui ainda para iniciar a gravação. Vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza. Então, boa noite para todo mundo. Tô feliz hoje com esse tanto de aluno, hein? Olha que beleza. Tô feliz. Hoje eu fiz uma trocação de tela aqui, tá? Então, às vezes eu vou estar olhando para cá para falar com vocês e para cá para dar aula. Vamos começar então. Vocês gostam de cálculo, né? Vamos começar a trabalhar. Vamos ver se está aparecendo aí Tá aparecendo o slide? Beleza. Bom, então hoje vai ser a sequência da última aula, né? Na última aula eu comecei a falar com vocês sobre projeto de estrada. Então hoje eu vou ensinar a parte de calcular as curvas de concordância, que é uma parte que tem a ver com a topografia também. Inclusive nesse livrinho aqui de topografia lá que eu peguei emprestado lá na USP, lá nas últimas páginas tem um capítulo só de curva de concordância. Aí eu estou usando esse livro e mais um tanto de livro para poder montar a aula para vocês, tá? Pegando exercício, tentando fazer da forma mais fácil para que vocês consigam entender, porque depois eu olhei nas disciplinas que vocês vão ter estradas 1 e 2, né? Pelo menos no projeto pedagógico antigo tem estradas 1 e 2 lá. Então, eu não posso adentrar muito, né? Porque vocês vão ter essa disciplina para detalhar melhor. Então, eu vou pegar só a parte da topografia que me importa e que eu preciso que vocês saibam calcular, que é a parte de calcular as curvas de concordância. E hoje a gente vai começar com uma parte mais simples, né? Com o início, para vocês pegarem o jeito e entenderem. E depois a gente vai dificultando. Então, existem alguns tipos de curvas, né? Vai ter a curva simples, que é a que eu vou dar foco hoje na aula, que a gente chama de curvas circulares simples. Por quê? Deixa eu colocar a setinha aqui, o apontadorzinho. Porque a gente vai ter apenas uma curva, né? Um arco. Se a gente for usar o AutoCAD, né? A gente pode usar a opção de arco. E é uma parte de um círculo, né? Então, isso aqui. Então, se eu continuasse aqui, ó, se eu pegar lá no AutoCAD, usar a ferramenta estender, e eu for estendendo aqui, ele vai fechar um círculo perfeito aqui. Então, uma curva simples, ele é formada apenas por um arco só, tá? De um círculo só. Que aí depois vai ter outras curvas. Então, para fechar, é um arco de um círculo apenas. Essa é a curva simples. Então, no início que eu mostrei para vocês semana passada, né, a gente faz o traçado da estrada com linhas retas, né, então são traçados com os alinhamentos que a gente usa a partir que a gente usa, faz o traçado a partir das curvas de nível, para a gente ver os melhores lugares onde ela pode passar. E esse traçado inicialmente é uma poligonal aberta em linha reta. Então a gente vai ter todas as poligonais em linha reta e a gente precisa agora, dentro do escritório, fazer um projeto, né, dos melhores traçados possíveis e já calculando essas curvas. Então a primeira curva que a gente tem, que vai ser o foco de hoje, são as curvas simples. Mas também tem as curvas compostas, que elas podem ser com transição ou sem transição. Então, nesse caso aqui, é um exemplo de curva sem transição, que é quando a gente utiliza dois ou mais arcos, né? Então, aqui a gente vai ter o primeiro arco, ó, que vai ter um raio. E aqui a gente tem um segundo arco que vai ter outro raio. Então, são dois raios diferentes num arco só, tá? Por isso que a gente chama composta sem transição. É sem transição
Porque são dois raios diferentes. São curvas com raios diferentes, né? A curva com raio diferente. E tem a curva composta com transição, que a gente vai empregar várias curvinhazinhas que tem raios diferentes, que tem ângulos diferentes. Então, aqui, se eu pegar só essa primeira curva aqui, que a gente chama de espiral, né? E usar o estendido lá do AutoCAD, eu vou ter um círculo fechado aqui, ó. Aí, nesse segundo, eu vou ter um outro círculo com outro diâmetro. Nesse terceiro aqui, eu vou ter um outro círculo, tá? Esse aqui é uma imagem de como que eu faço quando é uma circular simples, que no caso é essa de baixo aqui, né? Então, eu vou ter a minha linha reta, a minha rodovia em linha reta, chego aqui no final da tangente e acontece a curva. Então, essa aqui é a circular simples. Nesse caso aqui de transição, ó, eu tenho a linha reta, chego aqui, faço uma curva mais suave, né, que eu vou chamar ela de transição, e depois faço outra. E também tem as curvas reversas, que é quando eu uso duas curvas que elas vão se cruzar, só que elas têm sentidos opostos, né? Então, deixa eu pegar a canetinha aqui. As outras curvas que eu mostrei para trás, elas continuam aqui, né? Então, elas continuariam aqui. Nesse caso, curvas reversas, a gente tem com sentidos opostos. Essa aqui, ela tá vindo para a esquerda, né? E essa segunda, ela tá vindo para a direita. Porém, elas têm o mesmo ponto de tangência, que no caso seria esse ponto aqui, ó. Ok até aqui? Beleza. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso que vocês consigam identificar num traçado é aonde que a gente acha o ponto para poder fazer a curva e quais elementos que vai compor essa curva. Então, eu desenhei mais ou menos aqui com umas linhas um segmento, né, de alinhamento. Então, vamos supor que aqui fosse um ponto A, aqui fosse o ponto B e aqui fosse o ponto C. Então, esse ponto B aqui vai ser aonde eu quero fazer a curva. Né? Então, se aqui é o ponto que eu quero fazer a curva, eu vou chamar ele de PI, que é o ponto de interseção. Então, relembrando a topografia 1, né, do semestre passado, se o A meu aqui é Ré, eu vou chamar ele de Ré aqui, e o meu C é o Vante, então eu tenho que, se eu seguir esse alinhamento aqui, né, fazer um prolongamento da Ré, fiz um prolongamento da Ré, eu tenho um ângulo ali entre o prolongamento da Ré e o alinhamento para Vante, né, que vocês se lembram, que é a deflexão. Esse ângulo ele é importantíssimo para que eu possa fazer as concordâncias das curvas. Ele é o ângulo principal, eu preciso saber dele de qualquer forma. E ele é muito fácil de obter, né? Se vocês fazem o traçado no AutoCAD, vocês conseguem ter ele só fazendo o prolongamento da ré, e já conseguem medir qual ângulo que eu tenho ali. E se a gente estiver fazendo isso no campo, com a estação total, eu já ensinei vocês também. Faz o tombamento da luneta, e aí vocês também têm o ângulo de deflexão. Só que não é só o ângulo de deflexão que eu preciso para poder calcular as minhas curvas circulares. Então, aqui eu já deixei esse slide com todos os pontos, com as siglas que a gente vai usar nos cálculos, né, que vão ser várias fórmulas, e o que significa cada uma. Então, a primeira aqui, que é o ponto de interseção, né, vai ser esse pontinho aqui. O PC é o meu ponto de curva, que seria onde começa a minha curva, né, que seria este. E o PT é meu ponto de tangente, que é como aonde vai finalizar a minha curva.
O T, que é esse valor aqui, né, é o valor da minha tangente em metros. Então, eu preciso saber a deflexão para jogar na fórmula que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e ele me dá esse valor de tangente. Então, a partir do meu PI, por exemplo, se ele me deu 44 metros. Então, a partir do meu PI, eu jogo 44 aqui para trás e acho aonde fica o meu ponto de curva. Então, para eu saber isso, eu preciso saber o meu valor da tangente externa. Olhando aqui no slide anterior, como eu desenhei aqui de ré, né? Aqui é ré e aqui é vante, além de chamar de tangente externa, eu posso chamar de tangente de ré, que aí eu sei que eu estou me referindo a esse lado aqui, né, do alinhamento, do traçado da estrada, e eu também posso falar de tangente de vante, que aí eu sei que eu estou me referindo a esse lado aqui da direita, né, da minha estrada. AC, que é o meu ângulo central, que é esse ângulo aqui de baixo, e ele tem um detalhe muito importante aqui, que é o mesmo valor da deflexão. Então, se a minha deflexão aqui em cima for 26 graus, obrigatoriamente o meu AC, ele também é 26 graus. É 26 graus e 15 minutos, a minha deflexão. Então, o seu AC também é 26 graus e 15 minutos. O raio da curva, né, que vai ser esse valor aqui, que é o valor que compreende ao centro aqui do meu arco, né, que vai estar aqui embaixo, até o meu ponto de tangente, ou meu ponto de curva. Esse vai ser o valor do raio. N ou C, que no caso é esse valor aqui, ó, a gente chama de valor de corda, né, que é a medida em metros em linha reta do meu ponto de curva até o meu ponto de tangente. O D, que é o desenvolvimento, né? Então, aqui é o valor em curva, em metros, do meu ponto PC até meu ponto PT. E é o meu afastamento. Eu preciso saber se... Eu vou até apagar um pouco desses rabiscos aqui. E vai ser o meu afastamento. Então, ele é esse valor aqui, entre o meu ponto de interseção até encostar no meu desenvolvimento, né? Na minha curva aqui. Por que eu preciso saber do afastamento, né? Caiu aqui. O Paulo tinha pedido para entrar, mas caiu. Porque em campo, na hora que eu for alocar as estacas, eu vou ter marcado lá onde é o meu ponto de interseção, e aí eu tenho que saber o valor, né, de afastamento para o ponto aqui da minha curva. Então, sei lá, deu 15 metros. Aí, com a estação total, você vai lá, né, vai ter uma estação aqui, a gente depois vai ter que quebrar essa curva aqui de 20 em 20 metros. E nesse ponto do meio aqui, a gente sabe o valor que vai estar afastado com a equaçãozinha que vai estar ali na frente. E O é o centro da curva, que é esse valor que está aqui embaixo. Alguma dúvida aqui no desenho? Beleza. Nossa, eu acho que hoje a aula vai rápido. Então, vamos lá para a gente ver como é que calcula essas coisas aqui, né? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o raio da curvatura, né? Que vai ser esse R aqui. Deixa eu pôr canetinha. Né? O raio da curvatura. E a gente também tem um outro que não está naquele slide de trás, mas eu coloquei nesse aqui, que é o grau de curvatura, que é esse G.
O raio de curvatura, ele é o método mais frequente que a gente utiliza na hora de construir a estrada. E um detalhe dele é que quanto menor o raio, que eu coloquei aqui em cima, né? Mais fechada é a curva. Então, quanto maior o valor do teu raio, vai ser melhor. E ele pode ser encontrado com a seguinte equação. Ó. Esse E aqui é o E do afastamento, né? Que está aqui em cima. Secante de ângulo do círculo, que vai ser o mesmo da deflexão, né? Sobre 2 menos 1. Porém, o que acontece? Você só vai conseguir achar o raio, como vocês podem ver aqui, se eu der o valor do afastamento. Né? Normalmente nos projetos, o raio a gente já dá ele. Porque vai existir tabelinhas que a gente chama de gabarito, que dependendo de como que é o traçado que você quer fazer, ele vai te dar o valor mínimo ali de raio, tá? Ou o valor máximo de raio. Então, nos nossos exercícios, eu sempre vou dar o raio, ou o grau de curvatura, que também dá para achar o raio, ou o espaçamento, né? Que aí dá o afastamento, que aí dá para achar o raio também. Então, é um dado que eu sempre vou ter que dar para vocês. Se eu não der o raio, eu dou o afastamento ou eu dou o grau de curvatura. E vai precisar dele para achar as outras coisas. Na tabelinha seguinte aqui, ó, por exemplo, é uma tabelinha que eu peguei do DENIT, só para vocês terem uma noção. Aqui ele fala que para rodovias de classe 1, aí isso aqui vocês vão aprender o que significa rodovia de classe 1 em estradas. Se o relevo for plano, a minha velocidade é de 100 km por hora, e aí eu posso usar um raio mínimo de 345 metros. Tá? O valor de raio é muito grande aqui. Se for um relevo ondulado, eu vou colocar uma velocidade de 80 km por hora, e aí o meu valor mínimo, meu raio mínimo, tem que ser 210. E assim vai, tá? Essa tabela é grande, ela tem outras coisas aqui, mas depois já parte para a curva de concordância vertical, que por enquanto não é o nosso caso, tá? Então eu só circulei aí o raio mínimo da curva horizontal, que por enquanto é o que interessa pra gente. Só para vocês entenderem, então, que esse raio, ele vai ser tabelado e tem um gabarito que vocês têm que seguir. Não é o raio que vocês quiserem que vocês vão jogar. Né? Tem que saber se vocês querem uma curva mais acentuada, se quer uma curva mais suave. Então, isso tudo vai depender de outros projetos que vocês vão ter. Voltando aqui, então, no slide de trás, além do meu raio de curvatura, eu tenho o meu grau de curvatura, que esse grau é o que eu vou precisar também saber para poder colocar minhas estacazinhas lá em campo, que vão dar de 20 em 20 metros. Deixa eu apagar aqui. Quando eu uso o grau de curvatura, né, ele é definido aqui pelo ângulo central, né, e ele é subentendido por uma corda de 20 metros. Então, esse CP aqui, deixa eu circular. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas nesse CP aqui, ó, tem uma linhazinha reta, né, que a gente chama de corda também. Tem o CT, nesse exemplo aqui, que vai ser a corda, que no slide de trás lá era M, né, que é essa linha reta aqui do círculo, da curva como um todo. E tem o CP, que ele vai ser a corda de base. Então, que vai ser a corda que às vezes pode ser normalmente, né, a gente usa de 20 em 20. Então, aqui nessa equação de baixo, para achar o grau de curvatura é 180 vezes uma distância AB, que nesse caso aqui seria do PC aqui, que eu vou chamar de A, então, até esse ponto P, que seria o B, né? Então, a distância aqui, sobre π vezes o raio. Então, normalmente, gente, esse AB são 20 metros. No Brasil, se usa 20 metros. Dependendo do livro, que às vezes vocês forem olhar, de algum outro artigo, alguma coisa assim, pode ser que esse valor aqui, ele mude. Tá? Pode ser que tem gente que usa 10, tem gente que usa 30, mas é na faixa desses valores aí. O brasileiro usa 20 metros. Então,
que ele faz? Ele já até arredonda essa fórmula aí, já multiplica 180 por 20, né, já divide por π, já deixa uma fórmula mais prática. Mas caso vocês não usem 20 metros, né, tem que lembrar de colocar aqui nesse AB o valor do tamanho de corda que vocês forem usar. Então, se essa distância aqui, ó, né, de A até B, não for 20, aí vocês têm que colocar aqui quanto que é. Tá? Por exemplo, deu 11,5, que é o que sobrou lá. Um exemplo, tá? Então, aí tem que lembrar de usar 180 vezes 11,5 dividido por π vezes o valor do raio. Certo? Então, só para, né, dar uma resumida nesse grau de curvatura, dentro de um círculo, dentro de uma curva circular, pode ter, né, vários espaços com o grau de curvatura. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho esse primeiro aqui, ó, né, esse G é o grau de curvatura. Aí eu posso andar mais 20 aqui, né, e vai descer o outro grau de curvatura aqui, que eles vão ter o mesmo valor, porque, né, vão ter a mesma distância. Aí anda mais 20 aqui, tem outro, então pode ter 4 quebras aqui, porque eu vou estar fazendo de 20, né, com uma corda de 20 em 20 metros. Mas na aula de hoje, eu vou deixar essa parte de grau de curvatura para a semana que vem. Na aula de hoje, a minha intenção é vocês entenderem como calcula as outras partes, né, que é o afastamento, a tangente, saber onde que fica localizado cada coisa. Então, o grau de curvatura eu vou deixar para a semana que vem. A gente, por enquanto, hoje vai ficar só com raio, afastamento, tangente e desenvolvimento. As limitações de raio, né, em ordem prática, elas não passam de 5.000 metros. Então, na prática aí, a gente não faz raio de curvatura com mais de 5 metros, 5.000 metros. O que eu tinha falado antes aqui também, né, raios superiores tendem a confundir visualmente com tangentes. Então, se eu passo né, raios de curvatura maior que 5.000, por que eu não uso? Porque eles podem fingir que tá uma estrada em linha reta. Né, que fica retinho aqui no desenho, e pode ser que isso não aconteça, né, na vida real, e aí é onde a gente sofre acidente, essas coisas. Obedecidos esses limites, ajustar as condições topográficas locais. Então, se a gente obedece que o limite vai em até 5.000, a gente ajusta de acordo com a topografia, que foi no slide anterior aqui, né? Se o relevo é plano, então eu uso um raio mínimo de 345. Se o relevo é ondulado, eu uso o mínimo de 210. E assim a gente vai estudando dependendo do relevo que a gente está. Então, a gente fixa o raio e aí a gente consegue calcular a concordância. A gente pode usar tanto o cálculo na mão, né, que é o que vocês vão fazer aqui, quanto a gente pode fazer, né, no AutoCAD. No AutoCAD, se vocês lembrarem, ou depois que acabar a aula, vocês quiserem abrir ele aí para vocês olharem, quando vocês selecionam a opção de criar círculo ou de criar arco, tem uma opção que chama tangente, tangente e raio. Então, quando a gente acha essas duas tangentes e a gente tem, né, o valor fixado do raio, é facinho fazer o arco. Muito simples. Depois vocês podem até, os exercícios que eu for passar aqui, depois vocês podem até tentar desenhar no CAD e usar a opção tangente, tangente e o valor do raio. Que vocês vão ver que vai ficar um círculozinho bonitinho. Até aqui alguma dúvida? Tá indo? Beleza. Eu tô indo devagar para vocês não confundirem as coisas, tá? Por isso que eu vou deixar o grau de curvatura para semana que vem. Então vamos lá. Equações, além das de trás que eu passei, né, de raio e de grau de curvatura, as outras que a gente vai precisar para hoje é a equação de tangente, que é essa primeira aqui, né, que é tangente, que vão ser o valor em metros dessa distância do ponto de interseção ao ponto de curva e do ponto de interseção ao ponto de tangente.
é o mesmo valor, tá? Se der 20, é 20 desse lado e 20 desse outro aqui. Sempre vai ser para os dois lados. Então, raio, a nossa tangente vai ser raio vezes a tangente da nossa trigonometria, né? Então, é apertar a tangente na calculadora, tangente do ângulo da curva sobre 2. Tem vídeos na internet que mostra deduzindo como que chegou nesse cálculo. É trigonometria, por exemplo, nesse pedaço aqui, ó. Vou rabiscar de verde. De verde, ó, vermelho. Eu tô formando aqui um triângulo, certo? Faz de conta que tá reto, hein, gente? Vocês não me criticam aí, não. Então, esse aqui que eu circulei de vermelho é um triângulo, e ele vai ser sempre um triângulo retângulo, porque essa interseção aqui, ó, é um ângulo reto, tá? Que é a saída do meu ponto de tangente, por isso que ele é um ângulo reto. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui. O que vocês aprenderam no semestre passado? Né? Como que a gente faz a trigonometria dentro de um triângulo retângulo. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó. É como não, né? Eu tenho o valor de deflexão aqui em cima, que é o mesmo que o AC daqui de baixo. Então, se eu dividir esse pedaço aqui nesse triângulo retângulo, esse AC aqui, né, ele vai ter que ser dividido por 2 para me dar este ângulo. Vocês concordam comigo? Por isso que esse AC é dividido por 2 aqui. Porque eu estou usando só metade dele aqui para poder calcular o que seria a minha tangente aqui. O meu cateto oposto. Então, por isso que o meu AC é dividido por 2 para poder achar essa tangente. Porque é como se eu estivesse usando a fórmula aqui do cateto oposto. Ok? Deu para compreender mais ou menos? Então, essas fórmulas eu já vou deixar montadinhas aqui para vocês. Vocês não vão precisar ficar deduzindo. Se alguém tiver curiosidade como é que deduz essas coisas, tem videozinhos lá no YouTube, eu passo para vocês um que talvez seja mais fácil para entender, tá? Tá, então esse R aqui é o do raio, vai ser o valor do raio que eu vou ter dado aqui para vocês. Vezes a tangente da calculadora do arco circular, que é a minha deflexão, né? Que é a mesma coisa que a minha deflexão. E sobre 2. Beleza, aí eu achei meu valor de tangente. Então a resposta aqui vai ser em metros. Depois eu tenho meu desenvolvimento, que é o valor, né, do comprimento desse arco aqui, ó, né? Que é o D aqui. Acho que vou mudar de cor. Para não ficar confuso. Vou colocar de azul. Então, o meu desenvolvimento vai ser o comprimento aqui do meu ponto de curva até o meu PT em arco, né? Então, é o valor desse arco aqui, ó. E ele vai ser o quê? Pi, né? Vocês apertam o pizinho da calculadora, não coloca 3,14, aperta o pi dela para ficar mais preciso os nossos valores. Então, pi vezes o raio, que é esse aqui, né? Vezes o ângulo aqui da curva, né? O ângulo sobre 180 graus. Lembrando que esse AC é essa fórmula aqui se o AC estiver em graus. Se tiver em radianos, aí é outra fórmula, ou vocês transformam para graus, tá? Então, é π vezes o raio, vezes o ângulo aqui embaixo em graus, dividido sobre 180. Não precisa colocar o grau minutos e segundos, tá? Porque o nosso resultado do desenvolvimento aqui, ele é em metros, tá? Se vocês colocarem também não tem problema, só depois vai ter que transformar para graus para graus não, né? Vai ter que transformar para um número decimal. Então, se aqui eu colocar graus, minutos e segundos, vocês podem bater na calculadora, e aí o resultado final se transforma para graus decimais, né? Que aí vai ser o valor em metros. Depois eu faço um cálculo aqui numa calculadora virtual para vocês entenderem como que funciona. E o afastamento, deixa eu pôr de verde aqui.
o nosso afastamento vai ser o valor da tangente, que eu achei aqui em cima, né? Vezes a tangente, de novo, batendo na calculadora, de AC sobre 4. Que aí vai dar o nosso valor de afastamento aqui, ó. Né, que vai ser do ponto de interseção até encostar aqui na minha futura curva. Ok com essas fórmulas, gente? Ok, então. Beber mais uma água. Então, eu vou dar um exemplo agora aqui de cálculo. Fiz um alinhamento ali qualquer. Eita, que eu tô perdendo a canetinha aqui no... Então, eu posso chamar aqui de... que seria um ponto 1, um ponto 2 aqui e um ponto 3. Então, eu quero fazer a curva, né, nessa interseção aqui. Faço a medida, né? Procuro aqui a medida do... Falcão, você tá com medo, Falcão? Faço o prolongamento da ré, do ponto que é o ponto 1, né? E acho a minha curva. Ó, meu ângulo de deflexão, que eu coloquei ali, que são 46 graus. Usando um gabarito lá dentro do escritório, eu analisei que um raio bom aqui para a gente usar seria de 156,37 metros. Agora eu preciso encontrar o quê? A tangente, né, para saber aonde que vai ficar o meu P, por exemplo, onde que vai ficar o meu PC? Será que ele vai ficar aqui? Ou será que ele vai ficar aqui? Então, eu preciso achar essa tangente para poder saber onde que vai ficar esse, né, essa estaca aqui, que vai ser o PC, e onde que vai ficar a minha estaca aqui, que vai ser o PT. Eita, deixa eu apagar aqui a... O D, né, que é para saber o comprimento que vai ter, né, a minha curva aqui. Vamos supor que eu fosse, né, esse que as tangentes deram aqui. Então, vai ter um arcozinho aqui. E aí, esse comprimento desse arco é o meu D. E o meu afastamento vai ser o valor aqui do ponto de interseção até encostar aqui na minha curva. Então, vamos calcular esses valores. Então, qual que é o primeiro? Deixa eu pegar aqui no slide anterior a fórmula. Tira foto aí, gente, da fórmula para vocês me ajudar a calcular. Deixa eu apagar aqui. Vou até abrir minha calculadora virtual aqui também. Espera aí só um minutinho. Então, deixa eu anotar no papelzinho, fica mais fácil aqui pra gente. Cadê meus papéis? Um rascunho. Porque eu também não sei esses cálculos de cabeça, não, gente. Esse tanto de fórmula. Pensa eu decorasse fórmula tudo de todas as aulas? Tá doido. Tangente é igual ao raio vezes a tangente de AC
sobre 2. Então, vamos fazer o nosso cálculo aqui no cantinho. Ó, tangente é igual a R vezes a tangente de AC sobre 2. Eu quero que vocês façam junto comigo, tá? Então, nossa tangente vai ser o quê? Quanto que é o R? 156, 37. Isso, 156 é 37. Aí, quem é o nosso AC? Vamos ver se vocês lembram. 46 graus. Isso, então aqui vai ser tangente de 46 graus Sobre 2. sobre 2. Vamos fazer na calculadora aqui. Vou fazendo por etapazinho. 156,37 vezes, vamos ver quanto que dá essa tangente aí. Tangente de 46 dividido por 2. Quanto que deu de vocês aí? Eu não fiz, estou sem calculadora. 66,37. Então, só a tangente de 46 sobre 2? Ah, não, já fiz tudo. Já fez tudo. Tá. A tangente aqui, peraí, só vou fazer a etapazinha. Deu. Aqui deu 0,424 e uns quebradinhos. Né? Aí, vezes. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vezes 156,37. Dá 66,3751. Deu isso o seu, Falcão? Desculpa, quanto? 66,375. Isso. Então, a nossa tangente é 66,375 metros. Então, essa distância aqui, ó, de PC até o PI tem esses 66 metros aí, né? E os quebradinhos. E a mesma coisa aqui no PI até o PT. Também tem 66 metros. Né? É o mesmo valor. Então, a gente já achou o ponto de tangente. O ponto de curva e o ponto de tangente. Agora, a gente vai achar o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, voltando aqui na fórmula de trás. Desenvolvimento é π vezes raio vezes o ângulo da curva, o ângulo circular, né? Dividido sobre 180. Vou fazer com outra cor. De vermelho. Então, D é igual a π sobre vezes o raio, né, que é o 156,37, vezes o ângulo, que é a nossa deflexão ali, 46, dividido por 180. Eu nem precisa colocar o grauzinho aqui. Vamos fazer na calculadora aqui, então. Então, lembra sempre na calculadora, gente, de apertar o botãozinho do π, tá? Para ter números mais exatos. Ah, na minha calculadora aqui, cadê o botãozinho do π? Tá aqui embaixo. π vezes 156,37 vezes o 46 dividido por 180. Quanto que deu a resposta de vocês aí?
Vocês chegaram a fazer? Isso aí. Então, o nosso D aqui vai ser 125,5418 metros, tá? O desenvolvimento, então, é em metros. Aqui deu bom, né? Porque o nosso 46 não tem minutos, né? Minutos e segundos. Se vocês apertarem na jogam 15 minutos aí, apertando na calculadora para vocês verem. Aí a resposta vai dar em graus e minutos. E aí vocês têm que transformar para decimais. Depois eu mostro aqui, eu coloco a tela da calculadora virtual que eu tenho aqui e faço com vocês para vocês verem, tá? Até aqui tudo bem, né? Desenvolvimento ok. Vamos calcular o afastamento agora. Então, afastamento, tangente, a tangente externa, né? Vezes a tangente de AC sobre 4. Vou pegar azul agora. Vou desenhar aqui de baixo. Então, é igual a tangente externa, que foi que a gente achou lá em cima, vezes a tangente de AC sobre 4. Então, a tangente que a gente achou lá em cima, quanto que foi? 66,375, né? Vezes a tangente de 46 sobre 4. Então, vou fazer direto aqui também. Façam aí e coloca quanto que deu. 66,375. Isso. Dá 13,50. Acho que pode até, nesse caso aqui, eu acho que a gente pode até arredondar qualquer coisa, tá? Então, deu 13. Deixa eu olhar aqui na minha calculadora. 54 metros também, tá? Então, na topografia brasileira, a gente trabalha em metros. Dependendo onde vocês pesquisarem ou onde vocês forem trabalhar, né? Vai que alguém tem sorte de trabalhar numa multinacional. Quando vocês forem para fora, essas fórmulas podem mudar, porque aí talvez as medidas vão ser em pés, em milhas, alguma coisa desse tipo, tá? Tudo certo até aqui, gente? Ótimo. Beleza. Então, hoje a gente vai ficar com tangente, com desenvolvimento, a tangente externa, desenvolvimento e o afastamento, tá? O raio normalmente eu dou, se eu não der o raio, eu vou ter que ter dado o afastamento ou o grau de curvatura. Então, agora, eu vou deixar 2 exercícios para vocês fazerem em casa, né? E aí, vocês me mandam ele, pode ser até por e-mail, se vocês quiserem. Na semana que vem, é exercício de fixação, tá? A gente pode até corrigir ele semana que vem, e aí eu entro com o grau de curvatura. Então, o exercício é o seguinte, ó. Esse primeiro aqui é com base nos valores apresentados na figura abaixo, né? Então, a gente tem um desenho de um alinhamento aqui. Vamos ver se vocês estão bom mesmo. Volta. Vocês lembram que ângulo que é esse aqui, ó? Quero ver quem lembra. Qual que é esse 55 graus aqui? É que ângulo? Não, não é ré. Não é o azimuth?
Isso, é o azimuth. Por que eu dei ele aqui? Porque se eu não tivesse dado o valor da deflexão aqui, ó, é que eu já dei, né? Se eu não tivesse dado a deflexão, eu teria que ter calculado um ângulo interno aqui. E aí, o ângulo interno mais o azimuth aqui, vocês conseguiriam calcular a deflexão. Voltando ao passado. Voltando ao passado. Tá vendo como tudo é importante? Então, esse aqui seria o azimuth, que ele tá aqui só para, né, fazer um show aqui, só para dar o ar da graça. Mas o importante aqui vai ser a nossa deflexão, que são os 24 graus, 12 minutos e 40 segundos. E eu dei o valor da ré. Tá? E o que eu peço aqui? Para vocês calcularem, a partir dessa imagem, as tangentes externas, o desenvolvimento e o afastamento. Hoje a gente vai ficar só nesses aqui, porque aí semana que vem, junto o grau de curvatura, e aí a gente começa também a fazer estaqueamento, né? Colocar as estaquinhas de 20 em 20, e eu não queria fazer isso tudo numa aula só para não ficar amontoado, né? E depois ter exercício para casa para dificultar vocês. Então a gente faz essa primeira parte hoje, semana que vem a gente completa. Porque aí vai entrar, por exemplo, essa medida aqui, ó, de 133, seria a medida de um ponto, né, que eu tracei daqui, do alinhamento desse ponto zero aqui, até o meu ponto de interseção aqui. Esse valor aqui, para a semana que vem, né, para a aula da semana que vem, o que eu vou ensinar vocês semana que vem, esse valor é muito importante. Nesse exercício ele não vai ser importante, porque o que vocês vão achar não depende dele agora, né, que é a tangente, o desenvolvimento e o afastamento. Essas três medidas, elas vão depender só da deflexão aqui e do raio. Certo? Certo. Amanda. Diga. Esse R1 aí, então, ele é o valor da ré. Do raio. Esse 200 metros? Isso, é o raio que vocês vão usar. Tá. É que você falou ré agora mesmo, foi. É, porque aqui, ó, seria o... Vamos dizer que esse ponto zero aqui seria a minha ré, né? Uhum. E um ponto 2 que tivesse aqui na frente, aqui, ó, seria avante. Uhum. Né? Aí sim eu chamaria aqui de tangente externa, tangente externa de ré, e aqui na direita seria tangente externa de vante, porque tá indo para vante, entendeu? Uhum. Mas esse R aqui, ó, é o raio da minha curva circular que eu vou fazer aqui. Tá. Isso aqui é um pedaço de um alinhamento, que depois eu vou passar para vocês o restante dele, porque quando a gente faz um traçado, né, vai ter uma curva circular aqui, que aí eu dei o raio de 200. Aqui na frente vai ter outra curva circular para vocês fazerem, né, um outro ponto de interseção, que aí a curva vai ser 350. Entendeu? Então aqui, ó, aqui seria o raio 1, porque é o raio do primeiro ponto de interseção. Aí aqui para frente continuaria ponto 2, ponto de interseção 3, ponto de interseção 4, e cada ponto ele vai ter um raio diferente, porque ele vai estar em um relevo diferente. Entendeu? Mas alguém tem alguma pergunta? Esse segundo aqui, ó, vão ser esses dois que vocês vão fazer em casa. Esse, eu não dei o raio. Tá? E aí eu peço para calcular o raio, a tangente e o desenvolvimento. Então, por isso que eu dei o valor do afastamento, que é esses 19,5 aqui, ó. Deixa eu pôr a setinha no apontador. Então, esses 19,5 metros é o valor do meu afastamento, que vocês vão usar nos cálculos. E esses 65 graus, 35 minutos e 12 segundos é a minha deflexão, que vai ser o meu ângulo da curva, né? E aí vocês vão achar o raio, a tangente e o desenvolvimento. Esse valorzinho aqui, ó, seria o nome da estaca. Então, semana que vem eu vou explicar para vocês sobre o estaqueamento. E aí eu vou explicar por que fica aqui 6 mais 15,50. Tá? Então, esse parte aqui é só para vocês já verem que isso vai acontecer. Mas semana que vem eu explico o porquê disso aqui.
Ok? Ok. Então, esses vão ser os exercícios. Agora, eu só vou mostrar uma coisa na calculadora aqui. Deixa eu só ver se eu consigo jogar ela aqui na tela. Olha, acho que ela vai ficar bonitinha aqui na tela. Tá dando pra ver minha calculadora, certo? Perfeito. Ótimo. Então, ó, vou explicar um negócio para vocês aqui muito legal. Eu vou digitar um valor aqui em decimal e depois eu vou transformar ele automático para grau, minuto e segundo. Então vamos supor que 145,365, certo? Eu vou apertar o OK, ele vai aparecer fracionado ali, e depois eu vou apertar esse botãozinho aqui, né, que é o que a gente coloca graus. Aí ele transforma o meu valor que estava em decimal em graus, minutos e segundos. Faço aí na calculadora de vocês para ver se dá certo. Eu peguei esse modelo de calculadora porque eu acho que é o que a maioria tem. Vê se quem tem calculadora diferente, vê se dá certo. Amanda, só para entender, você digita o número decimal igual e depois os grauzinhos ali. Exatamente. Então, vou fazer de novo aqui. Ó. Eu vou fazer com outro número. 127 vezes 22. Aperto o igual. Depois eu aperto o grauzinho. Ah, sim. Deixa eu ver se dá para fazer o inverso aqui, né? Acho que deu, hein? Ó, vou fazer o inverso aqui. Acho que funcionou, hein? Eu acho que funcionou, ó. 125 graus, 25 minutos e 25 segundos. Apertei igual e aperto o grauzinho. Pronto. Aí já me dá em decimal. Para facilitar vocês, né, na hora do cálculo. Oh, ajuda muito. Vê se o de vocês consegue fazer o inverso. Deixa eu ver aqui, a Letícia tinha mandado uma mensagem. Se eu consigo postar o slide de aula gravado até amanhã no almoço. Faz aí, Falcão, sem fazer nada mesmo. Verdade. Letícia, eu vou tentar, viu? Eu acho que eu consigo sim. Eu acho que eu consigo postar a aula até amanhã na hora do almoço. O slide eu já posto agora. Tá? Qualquer coisa também eu mando pelo grupo. O que você quer que eu faça, Kleber? Faz o inverso da calculadora aí, ué. Ah, tá. Peraí. Fazer. Como que não? Todo mundo conseguiu fazer tanto de graus para decimais quanto de decimais para graus? Meu não deu, não. Brinca não, Falcão. Caralho. O seu não deu de qual? De graus para decimais. De graus Não, minutos para decimais? não tem alguma configuração em DEG, REG, grade? Pode ser. Bom, eu vou mexendo aqui. É que a minha é diferente dessa aí. É, né? Bom, qualquer coisa você me pede que eu te mando pelo WhatsApp essa calculadora digital. Tá. Que aí fica mais fácil. Então, gente, acho que por hoje então vai ser isso. Eu fiz uma aula mais rápida, eu fragmentei a aula só para não ficar confuso. Deu para todo mundo entender? Até agora sim, vamos ver na hora de fazer os exercícios. Minha barriga tá com fome aqui já.
Nossa, eu acho que essa parte vocês vão conseguir. Eu quis fragmentar por causa disso, porque depois que juntar o grau de curvatura, dividir as estaquinhas, aí já começa a complicar demais. Se eu ensinasse isso tudo numa aula só, eu acho que vocês iam ficar boiando. E você ia ficar perdida com todo mundo mandando mensagem para você a É. semana inteira. Então, Letícia, no primeiro exercício ali, eu dei o valor do azimuth, mas ele não vai entrar. Ele tá ali só para dificultar mesmo, assim. Só para dar um susto, tá? Ele não vai entrar. Ele entraria se eu não tivesse dado o valor da deflexão. Mas aí eu teria que ter dado um ângulo interno ali daquele vértice, né? E aí, com o ângulo interno mais o azimuth, vocês conseguiriam calcular o valor da deflexão. Então, por exemplo, numa prova de concurso, pode ser que isso aconteça. Ok? Ok. Bom, mais alguém? Mas ninguém é desejar bom apetite para você, né, Amanda? Se for que tá com fome. Nossa, eu tô com fome. Vou pegar um pão de queijo ali. Ai, ai. Gente, então ficamos por aqui, ó. Se a gente fosse dar aula até as 8h40, então vocês têm 40 minutos aí para fazer exercício e já ficar livre disso, hein? É, verdade. E vocês já ficam livre. Eu já vou postar o slide agora, já mando também pelo... Vou mandar pelo grupo agora, que aí não vamos ter... Né, já vou mandar ele até rabiscado. Ó, salvei, peraí. Tá salvo. Cadê grupo aqui? Ah, Falcão, bate a emoção, sim. Cadê? Onde eu salvei aqui? Curvas de concordância. Então, ó, no grupo, porque é mais rápido, tá? Eu já mandei para vocês o slide para caso vocês já queiram fazer, aproveitar que tá fresco na cabeça, já fazer o exercício, tá? Aí vocês me mandam por e-mail mesmo, eu não vou fazer, eu não vou abrir o portal não, porque esse aqui vai ser mais um exercício de fixação para a gente poder continuar na semana que vem. Tá bom? Ficamos por aqui. Então, beleza, Amanda. Boa noite. Bom final de semana. Para vocês também, gente.